Uh, Depois, realmente, o Flamengo é um clube com uma dimensão. Esta, para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40, não é? E tudo o que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme. Ainda pegando nisso, e há pouco quando falávamos da competitividade do Campeonato Brasileiro, um campeão brasileiro era campeão em Portugal? Ora, vou dizer, porque não gosto dessas coisas e muitas vezes até soar ridículo algumas coisas. Diria que, por exemplo, este Flamengo lutava pelo título em Portugal. Este que está a construir. Este Flamengo não. Fala galera do Fute Brasil pelo Mundo. No vídeo de hoje trazemos uma recente entrevista do diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto. Em conversa com o canal português A Bola, ele compartilhou sua experiência no Brasil, o que tem achado de trabalhar no Flamengo e analisou as principais diferenças entre o futebol brasileiro, europeu e também o português. José Boto, ele se mostra muito inteligente e com muita visão em suas palavras, e essa entrevista vale muito a pena para qualquer torcedor. Então, já deixa seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. E a nível de realidade, questão cultural, questão desportiva, condições, etc, também primeiras impressões. Então, a nível de condições, são condições de nível Benfica, Sporting, Porto. O clube possui um centro de treinos que não fica a dever nada aos melhores europeus, com tudo, desde os campos até o número de campos que está disponível para a primeira equipa treinar, a um hotel dentro do centro de treinos em que cada jogador tem um quarto para descansar, para concentrar, é utilizado para várias coisas, um refeitório ao mais alto nível, toda a parte de fisioterapia e médica também, tudo não fica a dever nada ao melhor que há na Europa, em termos de condições físicas. Depois, em termos de condições humanas, também foi uma surpresa para mim, principalmente sendo este um grupo que já ganhou tudo, a forma como eles se predispõem para o trabalho. Foi uma agradável surpresa para mim. Depois, as outras questões, as questões culturais, por exemplo, a forma como a imprensa interage aqui com o clube é algo que não é muito normal na Europa. Essa parte foi de uma adaptação mais difícil. Como assim? Como assim? Por exemplo, eles aqui fazem perguntas que, por exemplo, vocês não fazem. Mas perguntas diretas e não estou a falar em termos de entrevista ou no contacto extra-campo, que jogadores é que vai buscar, mas assim uma coisa sem qualquer filtro, percebes? Nem sequer um filtro de tentar dar a volta para chegar a algum nome, não, assim uma coisa mesmo muito, muito direta, que eu não estava habituado, não é? Principalmente porque são muitos, não é? São muitos meios de comunicação, e eles começam a falar contigo como se te conhecessem há 20 anos e logo muito diretos nas questões, mas que jogador é que vai buscar e este está próximo e o outro o que é que falta para fechar, assim, coisas muito... Para dizer, também um elogio aos jornalistas na Europa, são mais subtis na forma de retirar a informação. Depois, realmente o Flamengo é um clube com uma dimensão, para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40, não é? E tudo o que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que qualquer um de nós na Europa não está habituado. Por um maior clube, através do Benfica, que é um dos maiores clubes da Europa, mas mesmo que fosse Real Madrid ou Barcelona, a repercussão, a dimensão do Flamengo não tem... É até difícil de explicar sem
a experienciares, não é? Dar-te um exemplo, nós vamos jogar jogos do estadual a Brasília e são centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no aeroporto, depois mais centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no hotel. Quando jogámos a Supercopa em Belém, houve pessoas que não saíram, não arredaram um pé da porta do hotel durante horas e horas e horas na esperança de ver um jogador, ou um contacto com o treinador, e isso é uma dimensão que qualquer europeu acho que não está habituado. Que tem o lado bom de te sentires realmente num clube que tem um poder enorme, não é? Um poder popular enorme, mas que depois também tem a outra face da moeda quando as coisas não correm bem, o que felizmente até agora ainda não aconteceu. Foi isso que levou a aceitar a ir para aí? Ou foi algo mais? Não, eu tinha, por várias vezes já disse isso em algumas entrevistas que dei, eu sempre fui um apaixonado pelo futebol brasileiro e depois dos meus 4 anos de Shakhtar fizeram-me conhecer a realidade do futebol brasileiro muito a fundo e sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras que ainda não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. Um, e quando surgiu o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discutes os valores do contrato, não é? Essas coisas, porque é realmente uma dimensão que nós começámos a perceber desde que o Jesus veio para aqui, a dimensão que isto tem, e poder, no final da minha carreira, dizer que vivi por dentro um clube como este, não me fez pensar muito tempo. Para além do projeto que me foi, que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização do clube em todas as áreas, e isso também me pesou, como é óbvio, mas o nome Flamengo, faz com que tu não tenhas muitas dúvidas em aceitar. Há pouco diziam dessas diferenças que, apesar de tudo, que existem também com o padrão europeu. hum, o que é que já o levou a adaptar-se a essas mesmas diferenças, e o que é que também que já implementou da sua experiência na Europa? Em termos daquilo que eu acho que já acrescentei, que era algo que já tinha sido feito com o Jesus e se perdeu um pouco durante este período, é o futebol é para as pessoas do futebol. O futebol é para as pessoas do futebol. Aqui dentro do centro de treinos só entram pessoas que realmente são necessárias estarem aqui, não há aqui mais ninguém. E isso era algo que aconteceu com o Jesus, mas que se perdeu nesse período até à minha chegada. Eu vi que o José, quando chegou aí, falou nisso, mas eram pessoas que eram convidados mais de Era jogadores, de mídias, desde ou quê? diretores, pronto, a parte estatutária do clube também é muito diferente do que é em Portugal ou na Europa, não é? O clube tem muitos vice-presidentes, muitos diretores, e toda a gente, como é óbvio, o futebol é aquilo que move as pessoas, gostava de estar envolvida. Por exemplo, diziam que era comum durante o intervalo dos jogos aparecer vice-presidentes que nada tinham a ver com o futebol, estarem ali também envolvidos naquela dinâmica do intervalo, ou do pós-jogo, ou do antes do jogo, Portanto, ou conviviam com os vias. jogadores no intervalo, é isso? Exatamente, e viajavam 30, 40 pessoas com a equipa que nada tinham a ver com a equipa, porque depois é o primo, o filho, a família, toda a gente ia ali com coisa que para nós não faz muito sentido, porque estamos habituados na Europa que as equipas de futebol profissionais sejam muito fechadas. E pronto, essas foram medidas que foram implementadas logo desde o início, porque sabes que estas coisas não há compromisso, tem que ser desde o início.
e conseguimos, tenho o apoio do presidente para tomar essas decisões, mas existem outras coisas que se calhar não vale a pena mexer, ou que se calhar, do ponto de vista cultural, é normal para eles e para nós não é. Estou a falar, por exemplo, do tipo de comida, eu às vezes vejo algum tipo de comida no pré-jogo, né? Que não é normal tu teres na Europa, mas aqui é normal, ou seja, se tu retirares aquilo, tu tens mais problemas do que ganhos, não é? Ou seja, aqui o feijão com arroz, se calhar, não seria permitido, e aí. E, exatamente, aqui o feijão com arroz é diário. Na Europa, se colocasses feijão com arroz num pré-jogo, ninguém comeria, nem ninguém se lembraria de colocar isso no. Mas há aqui uma coisa também muito boa, que é eu tenho uma boa interação com o Filipe Luís, que me explica também essa parte cultural, não é? Ele que teve a sua carreira quase toda na Europa, e depois também aquilo que é cultural e que se calhar não vale a pena mexermos, ele apoia-me muito nisso também. E o que é que já fez a nível de transformação, além, portanto, além dessas medidas mais imediatas, não é? Eu, pelo que eu percebi, os Zé levam tem como objetivo também transformar muito a parte da estrutural, aliás, mais do que a parte estrutural, é a parte da formação do clube. Esse é o seu grande projeto, é o seu grande objetivo, mudar essa parte toda do clube, ou é tão importante fazer isso como ganhar o campeonato? Não, é mais importante até ganhar o campeonato, não é? Porque se não ganhar o campeonato, a outra parte não se consegue fazer. Exato. A dimensão do Flamengo não te permite falar em projetos de longo prazo, não. As coisas têm que ser construídas em paralelo, não é? E depois não fazem sentido ou até nem te dão margem se o clube não preencher as expectativas daquilo, dos adeptos, que é ganhar. O Flamengo, quando entra, tem que ser para ganhar. Mas, voltando àquilo que tu disseste, eu acho que a minha primeira ideia e a minha primeira medida era não estragar o que estava bem feito. Tudo aquilo que estava bem feito, não mexer, identificar o que estava bem feito, identificar algumas coisas que poderiam ser mudadas sem grandes revoluções, para que a equipa principal, a equipa profissional, tivesse capacidade de lutar pelos seus objetivos, porque são esses objetivos que nos vão permitir depois fazer outro tipo de mudanças mais abaixo, não é? Essas mudanças já estão a acontecer na base. Para te ser honesto, ainda não da forma como eu quero, mas é muito por culpa minha, porque com a janela aberta, com a sucessão de jogos, ainda não consegui ter o tempo que eu preciso para estruturar a parte da formação melhor. Eles aqui chamam base, essa parte vai ser estruturada de uma forma melhor. Já houve alguma reestruturação, mas ainda não está como eu quero, mas isso por culpa minha, por falta de tempo para tomar decisões que sejam as decisões mais corretas e que sirvam os objetivos do clube. Há uma coisa interessante que eu vi que disse que, quando isso estiver mais implementado, que tem a ver com a própria forma como se forma os jogadores. E que no Brasil se tinha. Que o Brasil, ou seja, antigamente os clubes europeus iam buscar os jogadores brasileiros e que depois que os tinham que formatar, e que agora começa a acontecer ao contrário, eles já vão demasiado formatados, e já diz que eles deviam voltar um bocado às origens. Explique-me melhor essa sua ideia. Não, a ideia que eu tenho, e até porque eu tive do outro lado, não é? Do lado que vinha buscar jogadores ao Brasil, ou seja, nós nunca viemos ao Brasil buscar jogadores que fossem fortes fisicamente, intensos, não, vinhamos buscar talento, técnica, capacidade de desequilíbrio,
E aquilo que eu penso, e também falando com muita gente ligada à formação aqui no Brasil, criou-se a ideia que o europeu queria um jogador mais evoluído do ponto de vista físico ou tático, então começou-se a apostar num tipo de jogadores e a perder-se outro tipo de jogadores que realmente eram esses jogadores que se vinha buscar ao Brasil, não é? Um jogador diferenciado, um jogador intuitivo, e isso perdeu-se um pouco, na minha visão, perde-se um pouco por essa ideia de que era preciso formar jogadores à imagem da Europa. E isso para mim é uma mentira enorme, porque a Europa sempre veio buscar foi jogadores diferenciados, porque se vier buscar jogadores que sejam só fortes fisicamente, intensos, nós podemos ir à Noruega e comprá-los bem mais baratos do que aqui, não é? Ah, e eu acho que isso foi algo que se perdeu aqui no Brasil, ou que se está a perder, nunca se vai perder completamente, porque isto é um país enorme e que continua a ter uma componente de futebol de rua ainda muito grande, mas aquela coisa de que na Europa eles gostam dos jogadores assim, não é mentira. Não, na Europa, o que a gente vinha buscar ao Brasil era aquilo que eles faziam, não é? E não aquilo que a ideia que eles tinham que o europeu queria. Eu acho que com isso se perdeu um pouco da essência do futebol brasileiro, eh, até com alguma repercussão a nível das seleções jovens, e não falo da seleção maior, mas se calhar também, mas das seleções jovens, Ganha nada há 20 hoje, anos, não é? e não se vê tanta, pior do que não ganharem, não se vê tanta qualidade como se via, sei lá, se eu comparar a seleção daquela geração de 2000, 99, 2001, 2002, que era cheio de talentos, em que eu fui buscar alguns jogadores até para o Shakhtar, e onde aparecem Vinícius, Rodrigo. Esse, se tu olhares hoje para esses escalões, tu não vês isso. Não vês, portanto, algo que se passou num período de 6, 7, 8 anos, não é? Que se calhar já vinha mais atrás, que fez com que tu olhes hoje para o Brasil e jogadores diferentes daquilo que tu podes encontrar na Europa, tu não vês muita coisa. Portanto, a E, ideia é mudar isso no Flamengo também. Esse sim, tipo no Flamengo de. é mudar um pouco o perfil do jogador que se vai buscar, até porque o modelo que nós estamos a implementar e que é felizmente também o modelo do Filipe Luís, é um modelo que pede outro tipo de jogadores, daqueles jogadores que eles estavam a formar na base, e portanto é um pouco mudarmos o perfil do jogador que vamos formar aqui nos escalões mais baixos. Uhum. Portanto, e para estes 2 anos, são 2 anos de contrato, certo? Uhum. Para estes 2 anos, os objetivos que lhe propuseram foram o quê? Foi criar essa nova metodologia de formação, de scouting e ser campeão. Não é pouco, hein? Não, não, foi essencialmente criar uma estrutura profissional, ou seja, em que o decisor no futebol seja alguém que é profissional, que vive disto, não é? Porque se não tiver sucesso, o normal num profissional de futebol é ir embora, o normal num vice-presidente é se não tiver sucesso, continua, não é? Porque é um cargo estatutário. Um, e a grande ideia era ter alguém profissional que comande o futebol do clube e que seja responsável por todas as decisões que envolvem o futebol, que é algo que é quase único no Brasil. Ou seja, não teres um vice-presidente acima de ti, alguém que é o responsável pelo futebol, é pelo menos no Flamengo algo que é feito pela primeira vez. E dar essa responsabilidade, dar uma estrutura, toda ela profissional, em que as decisões são tomadas por profissionais que realmente, se as decisões não forem bem tomadas, e muitas vezes nós no futebol sabemos que até são bem tomadas e a bola não entra, mas alguém que é responsável. Não é? Alguém, não é só o treinador que é responsável, é o treinador e há um diretor de futebol que foi responsável por uma série
de, de decisões no futebol profissional, e que é tão responsável como o treinador nas vitórias e nas derrotas. Há uma transformação não, ainda é muito cedo para dizer que há uma transformação no futebol brasileiro, da parte também dos treinadores, também com a ida de tantos treinadores portugueses para aí. Ou seja, nós tivemos o fenómeno Jorge Jesus, que foi um fenómeno. Depois há uma espécie de, ou seja, criar ali uma escola e criar ali uma tendência, quando é preciso ir buscar alguém, o treinador português de repente passa a estar no topo das prioridades. Alguma coisa está a mudar também nesse sentido aí, nota? Não, num sentido, aquilo que eu penso é, há coisas que são feitas de uma forma estruturada e pensada, e há outra coisa que é fazer as coisas por modismo, não é? Por moda. Assim como eu não penso que todos os treinadores brasileiros são maus, também não penso que todos os treinadores portugueses são bons, não é? Aquilo que se passou foi com o sucesso do Jesus, eu acho que se criou uma moda de pronto, todos os treinadores portugueses são como o Jesus, e isso não é verdade. É óbvio que a minha percepção é que o treinador português é um treinador mais bem preparado do que o treinador brasileiro, ou pelo menos do treinador brasileiro, que normalmente roda entre as equipas da primeira liga aqui. Agora, não são todos os treinadores portugueses que são bons, nem são todos os treinadores portugueses que são mais bem preparados, mas é verdade que esse sucesso dos treinadores portugueses também está a influenciar, e aí a minha experiência é trabalhar com um treinador brasileiro agora, não é? Que é o Filipe, que tem também uma escola de Europa, e de perceberem que há algumas coisas táticas que realmente quem vem da Europa é diferenciado em relação a quem é brasileiro. Hoje ainda hoje. Não são só Sim. treinadores brasileiros. Eu não sei a percentagem, mas se calhar mais de 50% são treinadores estrangeiros que estão, porque há muitos argentinos também. Sul-africanos, sim. E, por exemplo, aqui uma coisa que eu ouço é que a escola de treinadores, a formação de treinadores na Argentina está um pouco mais evoluída. Não faço ideia se isto é, mas é voz corrente Exceção. aqui que isso se passa, e pronto, eu acho que uma coisa é fazer as coisas estruturadas, outra coisa é fazer por moda, que fez com que também se trouxesse muitos treinadores portugueses aqui, que na minha opinião, isto é minha, não tinham ainda nem capacidade para treinar clubes aqui na Série A. O fenómeno Jesus e o legado de Jesus ainda é notório aí no Flamengo, não? É. Até porque eu sou português, não é? Porque também trabalhei com ele, mas o Jesus foi realmente aqui eu diria, no curto período que ele teve aqui, um deus. Mas realmente é um fenómeno de popularidade, das pessoas gostarem muito, mesmo muito dele, que tem, na minha perspectiva, tem a ver, como é óbvio, com os resultados que ele conseguiu, um futebol também atrativo, que aqui no Flamengo não basta ganhar, é preciso ganhar, dominar, é preciso ter um futebol atrativo. Ele uniu essas coisas, e depois a personagem também que todos nós conhecemos daquilo que é Jesus, não é? Daquilo que é a sua personagem. Acho que, ao contrário do que muitas vezes acontecia em Portugal, das pessoas terem algumas reticências à forma de ser do Jorge Jesus, aqui essa forma de estar do Jorge Jesus foi para lá partilhada pelos torcedores, pelas pessoas todas, porque achavam uma forma, era realmente uma forma diferente de comunicar, de atuar, e ele realmente tem aqui um lastro e um cartão de visita aqui que
que não tem, por exemplo, em Portugal. Já uma vez, tendo em conta que o Filipe Luís disse que o Jesus e o Simeone foram os treinadores que mais o marcaram, já uma vez vocês os três estiveram numa videochamada a falar entre os três, não? Até em Portugal, quando o Filipe esteve comigo em Sim. Portugal, fizemos uma videochamada para o Jorge Jesus e tivemos um bom tempo a conversar. Há também agora uma tendência, não sei se é para continuar ou não, começam os jogadores portugueses também começam a ir para o Brasil e não são jogadores só de fim de carreira. Acha que isso é uma coisa para continuar, não? Tem pés para andar? Eu acho que sim, porque a qualidade da liga aqui, a todos os aspectos, é muito grande. Eu lembro-me de há uns anos atrás que o Jesus disse que aqui a liga poderia ser mais, ou era mais competitiva e mais atraente do que a Premier League, e que foi gozado por toda a gente. Eu não chegaria a tanto, mas não sei se há na Europa ou no mundo uma liga tão competitiva como a brasileira, onde ainda não começou brasileiro e existem 6, 7, 8 clubes com pretensões a ganharem o título. Isso, isso faz com que a liga seja muito competitiva. Hoje em dia também os valores que se pagam aqui são bastante interessantes e capazes de cativar jogadores da Europa, principalmente em ligas menores ou de menor dimensão financeira, como é o caso também da Liga Portuguesa, tirando os três grandes. Ou Portanto, seja, é capaz de ser uma tendência para continuar. mais facilmente poderá haver um jogador português dos seus 25 anos que provavelmente pode optar por um clube ou de média dimensão, ou até de uns daqueles 6, 7 que lutam pelo título, do que, por exemplo, ir para um clube de média dimensão de França ou então de campeonatos ainda mais periféricos. Ou seja, onde é que se situa Eu esta penso medida? que para as 5 grandes ligas, não diria, não é? Porque, sei lá, estou a pensar, porque conheço também a mentalidade do jogador português, se for para um clube das cinco grandes da Europa, não sei se viria para o Brasil, por isso. Agora, entre, sei lá, jogares num Estrasburgo e jogares no Flamengo, eu acho que o jogador português escolheria o Flamengo. Então agora deixe-me armar em jornalista brasileiro e perguntar diretamente. Ela contratava algum português agora? Não? Até contratava alguns, mas esses são aqueles que ainda não vêm para aqui. São aqueles que Mas, estão no Benfica, no Sporting, no Porto, ainda não têm. Ou seja, a Liga Brasileira não tem essa capacidade de penetração nos três grandes portugueses. Mas o facto de terem regressado também alguns jogadores brasileiros aqui no Flamengo, o Danilo, o Neymar no Santos, o Coutinho está no Vasco, isso também faz, porque esses jogadores tiveram toda a sua carreira na Europa, também faz com que haja referências, sei lá, se tu falares com um jogador europeu que jogou com o Danilo, vai-lhe perguntar como é que é jogar no Flamengo, como é que são as condições, como é que é, e isso vai trazer, está aqui também o Depay, não é? No Corinthians, eu acho que isso vai atrair mais jogadores europeus para a liga aqui no Brasil. uhum. Ainda pegando nisso, e há pouco quando falávamos da competitividade do campeonato brasileiro, uh, um campeão brasileiro era campeão em Portugal? Ora, vou dizer, porque não gosto dessas coisas e muitas vezes até soa ridículo algumas coisas, diria que, por exemplo, este Flamengo lutava pelo título em Portugal. Este que está a construir. Este Flamengo, que até nem é construído por mim, a maior parte dele, mas este Flamengo onde eu estou hoje, lutava pelo título em Portugal. Um Com este Palmeiras treinador, Palmeiras do com Abel este, também? o Palmeiras do Abel também, de uma forma diferente, tinha que se adaptar a jogar em relvas naturais. Mas eu acho que estas duas, três equipas lutariam pelo título em Portugal, lutariam
em outros países, não andariam, até porque depois há uma questão de ritmo de jogo e isso que depois tu ganhas quando jogas na Europa, não é? Mas lutariam pelos primeiros lugares em muitas das ligas europeias. E o vice-versa também. Um Benfica, um Sim, Benfica, um Sporting lutava, isso é uma ideia, lutava para ser uma campeão. ideia que muitas vezes até aqui a mídia não tem, de achar que o Benfica, ou não sei o quê, o Benfica, um Porto, não digo estes agora, não, mas o melhor Benfica, o melhor Sporting, o melhor Porto lutariam aqui pelo título, isso eu não tenho dúvidas nenhuma.